Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um módulo de patologia médica. Hoje iniciaremos então um tópico novo do nosso conteúdo, que é a patologia do sistema respiratório. Lembrando vocês que antes da gente falar de cada uma dessas patologias em especial, é importante que lembremos o ambiente em que ela se encontra. Quais são as peculiaridades, as particularidades que vive esse ambiente, principalmente no âmbito histológico, para que a gente possa entender toda a porção e cada uma da situação, das comorbidades que vão afetar uma ou outra parte do sistema respiratório como um todo. É bom lembrar que o sistema respiratório, então, ele se divide basicamente em duas porções muito bem distintas. Uma porção que tem um efeito condutor, também chamado de porção condutora. É a porção que o fluxo de ar, ele flui praticamente livremente, vamos chamar assim, para que você chegue num determinado local, para que a gente possa fazer o principal foco funcional do sistema respiratório, que é a hematose e as próprias trocas gasosas. Então, essa porção condutora, ela se inicia desde a fossa nasal ou mesmo na porção orofaríngea, passando por estruturas como laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? E esses bronquíolos aí vão ter bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, os quais efetivamente servem como um grande canal de fluxo orgânico de ar, por onde você vai ter um epitélio específico, uma característica específica para duas situações importantes. Um, para o fluxo do ar propriamente dito, e o outro como uma barreira seletiva para que nem tudo que entre por esse tubo condutor chegue até a região pulmonar. Por que a gente está falando isso? Porque esse epitélio ele possui cílios. E esses cílios ajudam a reter partículas, a bater essas partículas em todo o movimento a distal do órgão importante, que é o pulmão, para que o pulmão fique livre de partículas estranhas. Em contrapartida, teremos aí uma porção propriamente respiratória, que inicia-se no bronquíolo respiratório. Esses bronquíolos, na sua porção terminal, eles se abrem em células especializadas, células cúbicas, não ciliada, e essas células cúbicas vão se transformando cada vez mais em células de caráter pavimentoso e que faz um revestimento vascular, formando estruturas saculares, denominados então de alvéolos pulmonares. Então, cada um desse ambiente tem uma proposta distinta. E, claro, cada um desses ambientes também pode mudar a sua configuração funcional, proporcionando a vocês diversas entidades patológicas que culminarão em sinais e sintomas bem particulares, que alguns deles até se repetem, como uma tríade importante que parece ocorrer na maioria dos distúrbios funcionais orgânicos quando se fala num aparelho respiratório. E quais são esses sinais que a gente não pode deixar de lembrar nunca? Como conteúdo específico para que a gente possa pensar em toda e qualquer tipo de patologia que acomete o sistema respiratório. São elas: tosse, seja ela tosse seca ou seja ela tosse produtiva, exudativa ou com catarro. Nós temos aí um desconforto torácico, muitas vezes com dor torácica, que às vezes mimetiza um quadro até de angina pectoris, ou ainda como consequência sintomática de um refluxo ou de uma doença do refluxo gastroesofágico com possível aspiração daquele conteúdo para a região pulmonar. Tá bem? E além da tosse e dor torácica, nós vamos ter aí a dispneia. Muitas vezes o paciente chega ao consultório, chega a uma clínica, chega a um ambulatório, seja ele por SUS ou seja ele particular, porque o sufocamento, a falta de ar proporcionada por esse sintoma em particular, que é a dispneia, acaba sendo extremamente valoroso para que você possa tomar como base para o tratamento daquele paciente. Perfeito? Então, esse é um ambiente importante, um ambiente que está representado para vocês
tanto na porção condutora, tanto na porção que se abre como se uma árvore respiratória. Nessa porção final, nesta porção distal, que terá células específicas para a principal função do órgão respiratório, que na realidade é a troca gasosa, proporcionando oxigenação sistêmica do organismo, ao mesmo tempo que você pega o metabolismo da respiração aeróbica de cada uma dessas células e acaba proporcionando a remoção do gás carbônico, também via aspecto pulmonar. Iniciando um quadro histológico desse ambiente, é bom lembrar que existe uma estratigrafia muito clássica deste aparelho condutor, aonde nós vamos ter um tubo propriamente dito. Um tubo que ele é semirrígido. Por que semirrígido? Porque teremos um arcabouço de um tecido conjuntivo de sustentação rígido, que é uma cartilagem, mas essa cartilagem não é fechada em todas as suas porções. Ela forma como se fosse uma letra C, onde aquela porção mais aberta ela pode distender ou pode se contrair para que a gente possa, então, proporcionar um fluxo de maior adequação a esse ambiente e que, normalmente, todo esse quadro é controlado por um sistema nervoso autonômico, independente da voluntariedade. Então, partindo da estratigrafia, nós temos aqui uma porção histológica, aonde esta porção da seta aqui embaixo indica a região da luz do tubo, ou seja, a porção interna do tubo respiratório, e aqui nós temos a porção externa, em contiguidade com os outros órgãos circunjacentes. Então, de dentro para fora, cuja a estratigrafia nos é facilitada e peculiar, nós temos aí uma porçãozinha representada por um epitélio de caráter respiratório. Esse epitélio, junto com uma fração da lâmina própria, que é um tecido conjuntivo frouxo, vai estratificar para nós uma área denominada de mucosa. E essa mucosa ela é revestida, então, por um epitélio muito característico. Um epitélio que ele é de caráter simples, mas com os núcleos em várias alturas, em diversas disposições, lembrando ou mimetizando um epitélio de caráter estratificado. Por ter esse quadro, digamos assim, enganoso, preconizou-se chamar, então, esse epitélio de um epitélio pseudoestratificado. Um pseudoestratificado formado por células cilíndricas ou cúbicas altas, ou células prismáticas, ou também denominada de células colunares, onde ela tem cílios na sua determinada função apical, cujos cílios é importante para impregnação de partículas e o batimento deste cílios faz com que a gente possa remover toda essa partícula estranha em que o órgão se encontra. Ok, pessoal? Numa sua porção mais profunda, aqui nós temos uma mucosa e aqui, ó, estratifica-se uma outra área, denominada de submucosa. A submucosa ela é formada por um tecido conjuntivo denso. Ele tem bastante glândulas de caráter secretório. Uma glândula secretória importante, aonde, junto com outras células que se imbricam no interior do epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, forma uma contenção de muco, aonde ajuda a grudar as partículas e, consequentemente, liberá-la para o meio externo, muitas vezes até com conteúdo secretório, até em forma de catarro, aonde o aumento da produção desse conteúdo glandular pode nos mimetizar, então, muitas vezes, um quadro de agressão respiratória, como ocorre nas próprias gripes ou ainda nos resfriados comuns que afetam principalmente esse mês de julho, com a diminuição drástica da temperatura. Então, mucosa e submucosa são essas duas estruturas, aonde a mucosa ela é um tecido revestido por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, aonde em permeio eles existe uma célula caliciforme produtora de muco. Na região mais profunda, um tecido conjuntivo denso,
onde nós também temos uma glândula de caráter exócrina, de caráter acinar. E esse ácino é praticamente seroso, onde ele vai dar bastante contingente de proteínas, lisozimas, enzimas, que também ajudam a proteger o ambiente do fluxo do ar, por onde passa esse fluxo do ar, também fazendo, então, um caráter enzimático até para tentar fazer uma seletividade, para tentar matar, entre aspas, alguns micro-organismos que penetram pela via respiratória. Na região até mais profunda, provocando uma arquitetura da mucosa e da submucosa, mantendo ela em posição como um tubo aberto, nós temos aí este tecidozinho aqui, ó. Este tecido é uma cartilagem hialina e que mantém aquela estrutura aberta do tubo do fluxo de ar. É importante a gente dizer que este tipo de cartilagem é importante. Por que é importante? Por manter o tubo aberto, mantendo o fluxo de ar praticamente constante. Ele só vai ser minimizado a partir do que você faz um determinado tipo de deglutição, seja sólida, líquida, fechando pela porção da epiglote esta estrutura condutora, para que se abra, então, todo o limite dos tratos que a gente chama de trato digestório. Um trato digestório, ele é mais colabado. Por que ele é colabado? Porque não existe um tecido conjuntivo que faz parte da porção distal da submucosa, proporcionando uma estrutura rígida, especializada, de manutenção de todo aquele arcabouço aberto. E definindo a sua porção final, nós temos um outro tecido conjuntivo que delimita a porção de todo o conduto entre traqueia, brônquios, bronquíolos, para a porção dos tecidos circunjacentes, que é chamada então de adventícia. Lembrando que essa adventícia é um tecido conjuntivo denso, por vezes frouxo, e aonde alberga muitas vezes até algumas porções nervosas que faz o controle, então, de todo o quadro de aumentar, diminuir, muitas vezes essa estrutura chamada então de conduto respiratório. Perfeito? Aqui um detalhe um pouco mais aproximado, tanto da mucosa quanto da submucosa. Mucosa formada por este tecido epitelial colunar, cilíndrico ou prismático, com células, olha aí, com núcleos em variadas alturas, que nos remete à variedade de maturação, ou seja, a gente vai mudando as maturações e renovando essas células de forma aleatória e heterogênea. E aqui nós temos, então, a superfície apical muito bem determinada e especializada com cílios. E aqui nós temos a parte da submucosa, proporcionada, então, por essas glândulas acinares serosas, aonde a gente, juntamente com aquelas células que está aqui, por exemplo, como chamado de células caliciformes, proporciona, então, uma grande quantidade de muco. E aqui, embora não estudaremos uma determinada entidade patológica, é importante predizer que existem doenças associadas a este quadro, como, por exemplo, uma síndrome genética que altera canais de cloro das glândulas, fazendo que toda a secreção que seja proporcionada para ela seja densa, fazendo a seguinte situação: toda vez que esse muco denso se concentra na porção interna do tubo, eu não consigo expectorar, fazendo com que ele haja contra a gravidade pela sua espessidade e acaba se evoluindo para a região interna dos alvéolos pulmonares, formando uma estrutura mucosa dentro do alvéolo, levando até como meio de cultura para infecções bacterianas posteriores, levando-os até em pneumonia por repetição. Então, essa doença bem particular, pela espessidade do muco, ou seja, o muco produzido pelas glândulas secretórias acinares serosas ou pela glândula de caráter mucinosa da uniglândula das células caliciformes,
ela acaba sendo muito denso. E que doença é essa que a gente tem que tomar cuidado e que pode produzir muito tipo de pneumonia de repetição? É uma doença chamada de síndrome da mucoviscidose, ou com um epônimo bem particular, também chamada de fibrose cística, que é uma das doenças genéticas já, digamos assim, rastreadas desde o primórdio do ser humano, vamos chamar assim, desde que ele nasce, no teste do pezinho. Perfeito, pessoal? Existe alguma outra situação que a gente tem que chegar aqui e falar, opa, existe outra situação que pode comprometer esta área e que nos proporcione alguma lesão de caráter grave? Existe. Existe também uma doença onde esses cílios todos aqui param de funcionar. Também é de caráter genético, aonde todos esses cílios deixam de repousar sobre um filamento de actina, ou esse filamento de actina que bate e controla o movimento ciliar acaba sendo totalmente rompido e injuriado, aonde esses cílios, quando ele acumula muco, eu não consigo liberar para ele para o meio externo. E também leva a um quadro contra a gravidade. Esse muco, embora seja menos denso do que a síndrome da mucoviscidose e fibrose cística, ele acaba também podendo produzir pneumonias de repetição. Quando eu tenho esses cílios imóveis, eu chamo isso de doença de cílios imóveis, como o próprio nome diz. Esse fenômeno chama-se de discinesia. A energia cinética para o batimento ciliar não existe. E ela pode ser de caráter sistêmico, não pegando único e exclusivamente os cílios do trato respiratório, mas todo o epitélio ciliar acaba sendo comprometido. E quais são esses epitélios ciliares? O epitélio que faz o revestimento da trompa uterina, o epitélio que faz também parte do canal eferente e deferente do sistema reprodutor masculino. Então, quando eu tenho este quadro, o que nós vamos proporcionar? Que toda a área ciliar ela tem perda de função, proporcionando, então, diminuição de pegar o óvulozinho pelas fibras da tuba. Eu não consigo fazer com que o movimento ciliar leve o óvulo para a ampola para ser fecundado, ou proporcionando infertilidade feminina e masculina, ou ainda na mulher, podendo contribuir posteriormente para um quadro até de gravidez ectópica. Então, tudo isso acaba sendo doenças graves. E no trato respiratório? No trato respiratório, eu vou ter, então, um quadro de inundação de muco para a região pulmonar, com edema, muitas vezes produzido por esse muco, constituindo, então, pneumonia de repetição. Por melhor que o muco seja produzido pelo organismo humano, o fato dele cair na região alveolar, consequentemente, eu perco a capacidade funcional do local. E eu vou ter uma área de muito aspecto viscidoso e que leva, então, a muita área de chamariz para, muitas vezes, bactérias servindo como meio de cultura para elas. Então, quer dizer que na região mais posterior, mais profunda, eu não tenho cílios? Sim, eu não tenho. Na região do alvéolo terminar é muito pouca célula. No alvéolo respiratório, muito pouco de célula ciliada. Mas eu também deixo de ter célula caliciforme nessa área. Por quê? Porque se tiver que produzir muco, ela seja distante da área alveolar, que seja na área condutora, para que a gente possa expectorar com grande facilidade. E aqui um detalhe das células, tanto caliciformes quanto desses cílios importantes nesse epitélio tão particular, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Perfeito? Na região condutora, olha aí, vocês veem aqui, que ele vem com o epitélio preguiado, que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, aqui com células que vão diminuindo de tamanho do bronquíolo terminal ao bronquíolo respiratório. E nós temos aqui falta de células caliciformes porque não adentra todo o muco para essa área esponjosa. Esta área esponjosa que denominamos, então, de produção alveolar,
que é o parênquima pulmonar efetivo e crucial. Toda essa região aqui, ó, ela se abre, então, em dois contingentes celulares muito bem característicos. Um contingente celular denominado de pneumócito do tipo 1, aonde é uma célula pavimentosa simples, ela faz um revestimento íntimo no vaso sanguíneo, cuja porção em espelho também é outra célula, fazendo uma areazinha importante para trocas gasosas. Essa célula aqui, ela reveste um vaso muito fino, muito delicado, que basicamente as hemácias passam como em fila indiana, para que todo o tipo de oxigênio ligado à hemoglobina nesta hemácia seja pega sem ela passar de forma rápida. Então, ela vai passando aos poucos e vai sendo capturado o seu oxigênio por essas células, chamadas de pneumócito do tipo 1. Em algumas áreas específicas, nós temos uma célula mais globosa. São essas células mais gordinhas aqui, ó. Perfeito? Essas células mais gordinhas, elas são chamadas de pneumócitos do tipo 2, ou simplesmente pneumócitos 2, cuja função fundamental é produzir, então, uma substância mais gordurosa, vamos chamar assim, mais de caráter esteroidal, chamada de surfactante. É o que mantém a falta do golabamento pulmonar, é o que proporciona a lubrificação pulmonar, e esse esteroide também é importantíssimo para que o pulmão não colabe, não provoque um colapso pulmonar e ele fique sempre lubrificado e límpido. Esse é o principal ambiente, cuja porção, olha aí, a gente tem todo esse quadro de como se fosse várias esponjas alveolares, com uma área de 2 epitélios pavimentosos em espelho, onde cada um deles vai passar uma fina camada, mais ou menos por aqui, de um vaso sanguíneo. Ok? E algumas outras células mais especializadas, denominadas de pneumócitos 2, cuja função é fazer a impermeabilização do colabamento pulmonar. Então, toda essa região é uma região muito específica e que dá ao pulmão um órgão totalmente fundamental que nós denominamos, então, de órgão respiratório. Visto isso, vamos começar. Embora a gente já tenha até falado sobre duas entidades patológicas que não estudaremos, mas é importante que vocês saibam, porque são de caráter genética e cuja patologia não tem muito a ver com a parte da anatomia patológica. Mas lembre-se sempre das duas entidades que podem proporcionar grande parte de doenças importantes, entre elas uma pneumonia de repetição devido à mucoviscidose ou fibrose cística ou à perda da capacidade mucociliar, da acinesia daqueles cílios, fazendo o batimento para fazer a, digamos assim, o toalete da região interna do conduto alveolar. Perfeito? E principalmente conduto traqueal e bronquiolar. Dentro das patologias pulmonares, as doenças, ela comete basicamente 3 áreas importantes. Uma área, o próprio conduto da via aérea, principalmente o epitélio e também partes de uma área do brônquio. Lembre que o brônquio é em C. Aquela regiãozinha que tem a abertura em C, ela promove contração e distensão desse brônquio. Portanto, embora a gente não tenha falado previamente, esta área ela é muito, digamos assim, formada por um tecido específico controlado pelo sistema nervoso autonômico. E que tecido é esse que faz contração e distensão? É o tecido muscular liso, ok? Muscular liso, que é importante que a gente memorize que ele existe, porque tem doenças que vão ocorrer nele. Enquanto nas vias aéreas também ocorrem outros padrões de crescimento, entre eles modificações de células caliciformes, alterações na mucosa, hiperprodução hiperplásica daquelas glândulas serosas que ocupam a região da submucosa,
proporcionando as doenças mais comuns das vias aéreas condutoras. Nós temos aí também o sistema pulmonar que ocupa tanto a porção celular, mas também uma porção vascular. Aqueles vasos por onde passa cada uma das hemácias de cada vez para ser pego pelo sistema celular do pneumócito 1, por exemplo, ele pode aumentar o seu volume. Aumentando o volume, ocorrendo então uma dilatação vascular. Essa dilatação provoca um shunt. Eu não consigo capturar o oxigênio de forma adequada, pegando calmamente o oxigênio da hemoglobina, e essa pessoa acaba entrando em insuficiência respiratória por deficiência de hematose, por uma dilatação vascular. Essa dilatação vascular, que muitas vezes chamado de shunt vascular, proporciona então um quadro de dispneia grave, e que é um dos motivos importantes para que aquela pessoa entre num quadro até de cianose. Que é cianose? Falta de oxigenação sistêmica, levando a ficar mais roxo, por falta de um oxigênio adequado. Ok? Nós temos também todo o problema do interstício. O que é o interstício? É a submucosa, é a mucosa do conduto, mas também um tecido muito crucial que tem a capacidade de fazer a distensão alveolar. Distensão quando eu inspiro, né? E uma contraçãozinha quando eu expiro. Ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais que possui elasticidade. Para o pulmão ter essa capacidade elástica na inspiração e expiração. E esse interstício é importante em algumas patologias. E como é que a gente pode, por exemplo, perder esse interstício comprometendo o arcabouço de manutenção alveolar? E um deles que vocês nunca podem esquecer é o excesso do tabagismo. O tabaco e os seus 4.500 componentes degradatórios, seja ele do núcleo ou seja ele enzimático perifericamente onde ele se encontra, ele acaba degradando esse interstício e eu perco o arcabouço alveolar, como a gente vai acabar estruturando para vocês um pouquinho mais para frente. Lembrar que, independente dessas doenças, sejam por vias aéreas, pelo arcabouço intersticial ou ainda pelo aspecto vascular, tudo isso são, consequentemente, doenças graves. Doenças graves não, gravíssimas, é isso aí, que pode proporcionar insuficiência respiratória. Pessoal, insuficiência respiratória mata. Insuficiência respiratória leva, sem dúvida nenhuma, a um quadro onde o coração para de responder e proporcionando uma parada cardiorrespiratória. Só para abrir um parênteses, 3 coisas que a gente tem que, olha aí, pensar num paciente em UTI e que pode levar esse paciente à morte de forma rápida. Primeiro, digamos assim, é a perda da consciência, o rebaixamento da consciência, que vocês sabem que isso é classificado pela escala de coma de Glasgow. Diminuindo a escala, eu preciso ficar atento que esse paciente vai morrer a qualquer momento. Outro ponto importante, problemas de vascularização, que a gente chama isso de instabilidade hemodinâmica, choques, choque séptico, choque cardiogênico, choques aonde eu tenho toda e qualquer instabilidade hemodinâmica, e isso é um segundo motivo que eu tenho que pensar que esse paciente vai chegar à morte a qualquer momento. E, por fim, insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória, sem dúvida nenhuma, são quadros cruciais que eu tenho que pensar e avaliar frequentemente em um paciente que vocês acabam internando, seja em qualquer ambulatório, em qualquer UTI, em qualquer enfermaria, para que eu possa evitar que esse paciente tenha uma parada cardiorrespiratória e chegue a óbito de forma rápida. Perfeito? Muito bem. Qual é uma primeira doença que a gente vai estudar? Uma primeira doença ela é chamada de atelectasia.
atelectasia é um termo crucial, é um termo clássico, é um termo que vocês já ouviram falar. Mas o que vem a ser a atelectasia? A atelectasia, pessoal, é quando o pulmão, ou pelo menos parte dele, perde a capacidade de fazer volume. Ou seja, eu perco numa determinada área a capacidade do alvéolo de estender. Esse alvéolo não fazendo uma expansão adequada dos espaços aéreos, eu perco a capacidade do volume que ocupa aquela regiãozinha. Eu não, naquela área, eu não consigo nem ocupar por um ar inspirado e muito menos liberar para que esse ar seja expirado. Então, a atelectasia, ele é um puro, olha, o termo que se usa como sinônimo, colapso pulmonar. E o que vem a ser, então? Perda do volume pulmonar. Eu perco a capacidade vital do pulmão. Eu perco o reservatório do volume que aquele pulmão tem para que eu possa respirar. E também perco a capacidade daquele volume que eu consigo expirar no primeiro segundo, que é praticamente 80% do que eu inspiro. A expiração é muito rápida e nesse primeiro segundo, basicamente, é quase que 80%, 75% a 80% daquilo que eu libero para fazer uma respiração de forma adequada. Você vai ver que esse termo de volume expiratório no primeiro segundo, chamado de VFUM, ele é extremamente importante para que a gente possa até determinar que tipo de patologias clinicamente ou semiologicamente, a gente vai estar diante dela, tá bom? Então, a atelectasia é perda porque uma área não se expande. E como é que você chega a essa porção de não expansibilidade pulmonar? Fazendo três situações distintas. Ou ele não vai expandir porque a absorção acaba sendo, digamos assim, não funcional. Quando é que eu não consigo absorver? Quando eu tenho alguma coisa obstruindo. As pessoas que acabam inspirando moeda, inspirando alfinete, inspirando carrinhos pequenos e criança, é muito comum acontecer isso. O que vai acontecer? Todo esse material exógeno, esse material estranho, chamado de corpo estranho, ele vai penetrar pela região bronquiolar e vai tampar uma área. Então, por mais que você inspire, aquela área não vai com o fluxo do ar para uma região específica. E, consequentemente, se não chega ar, não vai expandir. Se não vai expandir, a expansão fica inadequada. Expansão inadequada, nós teremos aí um colapso local chamado de atelectasia. Outra coisa importante é por uma compressão. Compressão que muitas vezes vem por um acúmulo de substâncias na própria pleura. E uma das situações mais interessantes da gente acabar colocando aqui como exemplo é que pessoas que têm trauma torácico podem ter lesão de pleura. Essa lesão de pleura, seja aberta ou seja até fechada, ela acaba entre os folhetos pleurais acumulando ar. E esse ar que vai acumulando vai pressionando um fragmento do pulmão e vai diminuindo o volume pulmonar. E isso tem nome, chamado de pneumotórax hipertensivo, que é um dos quadros muito graves nas lesões pleurais, né, nos politraumas, lesão torácica, tá bom? E que nós temos que tomar cuidado, temos que fazer uma ou melhor, uma toracocentese para fazer uma pneumoremoção, para que você possa fazer com que todo aquele pulmão volte a funcionar de forma um pouco mais adequada. E, por último, uma atelectasia chamada de contração. O que é uma contração? É uma substituição daquele tecido elástico que mantém o arcabouço tissular, principalmente alveolar, e ele se torna mais rígido. Isso é muito característico de processos de fibrose. Ele torna-se fibrótico e, ao mesmo tempo, que eu substituo um tecido elástico com capacidade de expansão por um tecido rígido, que é um tipo de colágeno do tipo 1, como a derme, por exemplo. Isso é característica de queloide. Isso é características de fibrose reparadora. E, consequentemente, eu vou ter a perda da capacidade expansiva. Existem doenças que fazem isso com grande propriedade.
E uma delas é uma síndrome chamada de CREST, ou, né, esclerodermia. Esclerodermia, aonde eu vou substituir um tecido, até muscular, até de caráter de contração, por um tecido especificamente fibrótico e rígido. E outros tipos de tecido que pode provocar isso? Pessoas que têm a capacidade de trabalhar em madeireira, em pedreiras, onde ele faz aquela aspiração das partículas de sílica e quartzo, por exemplo, eu produzo também um processo fibrótico reacional. Outra coisa importante são aquelas senhoras que faziam todo o cozimento em forno de lenha, onde a fuligem da lenha aspirada também poderia provocar um quadro de inflamação pulmonar e, consequentemente, uma fibrose pulmonar. Então, de todos eles, os mais importantes para nós é de caráter absortivo, é de caráter compressivo, e a contração é um pouco mais rara, mas quando acontece, ela é extremamente comprometedora. E essa contração leva o paciente, de fato, a um quadro de insuficiência respiratória e que ele tem a necessidade de fazer uso de oxigênio até de um oxigênio acessório, 1, 2 litros, porque senão ele entra em insuficiência, dessaturação cai até abaixo de 86, 85, levando esse paciente, então, a uma insuficiência respiratória. Aqui, então, um quadro bem interessante, né? Então, olha aí, eu posso travar o fluxo de ar, fazendo com que essa parte aqui, olha aí, não mais expanda, levando a falta de expansão e um colapso pulmonar, denominado, então, de atelectasia. Ok? Por quê? Por absorção. Absorção de quem? De fluxo de ar. Mas se você remover o corpo estranho, consequentemente, eu consigo voltar ao normal? Se for um corpo estranho exógeno, sim. Mas imagine que isso aqui é um câncer, né, bronquiolar. Se eu tenho um câncer aqui, eu tenho que fazer a remoção de tudo, né, pessoal? Porque isso aqui, não, mesmo que eu tire só essa porção dessa região do câncer, além de proporcionar recidivas, a gente tem aí um quadro, né, gravíssimo a ter que seguir, que será tema dos próximos capítulos. Mas ele também pode proporcionar obstrução, levando a um quadro, olha aí, da redução pulmonar. Veja aqui, olha aí, um pulmão de caráter radiográfico normal, e aqui uma área, né, restrita, né, bem aqui, aonde eu tenho uma falta e uma estenose, olha aí, uma atelectasia, levando a uma diminuição do fluxo, proporcionando, então, a não expansibilidade. Eu chego, então, esse pulmão é quase que um volume de ar, olha aí, muito pequeno. Eu tenho compressão. Compressão é como se eu estivesse crescendo aquela pleura, empurrando para que esse pulmão não expanda, como se fosse um anteparo. E o principal ponto que a gente tem que lembrar aqui é o famoso pneumotórax hipertensivo, clássico nas lesões de tórax, sejam lesões fechadas ou incluindo lesões abertas também, fazendo com que entre os folhetos, né, pleurais eu tenha uma camada de ar que vai empurrando. À medida que ele vai empurrando, todo o desvio da traqueia também vai sendo empurrado para o pulmão contralateral. Eu tenho inicialmente a perda da capacidade funcional no pulmão e por compressão do pulmão adjacente ou pulmão contralateral, levando a uma insuficiência rara. E a fibrose, esse pulmão não expande por falta de elasticidade. Perfeito? Essa é uma primeira doença e essa é uma doença importante da gente poder lembrar. Mas existem outras. E que nós vamos classificá-las em duas situações importantes. Uma chamada de doença restritiva. O que é uma doença restritiva? É uma doença que restringe o fluxo pulmonar. E essa restrição de fluxo pulmonar, eu acabo comprometendo tanto o aspecto inspiratório quanto o expiratório. Eu perco essas duas porções funcionais, tanto a inspiração quanto a expiração. Quando eu vou inspirar, a minha capacidade funcional, vamos chamar assim, capacidade